Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Vamos dar início à nossa aula, segunda aula do nosso livro 4, Teontologia. Bem-vindo aos irmãos e irmãs que estão chegando, bem-vindo aos que estão nos acompanhando pela transmissão, que estão acompanhando através da videoaula. Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigado por estar ajudando, cooperando conosco. Você coopera conosco à medida que você assiste as nossas aulas, compartilha nossos vídeos, curte aí, dá o joinha na aula, comenta também, faz alguma pergunta. Então, fica aqui também o meu pedido a todos que estão acompanhando. Não esqueça de se inscrever no canal, na Escola Teológica Shemar, no YouTube. Não esqueça de curtir também essa nossa aula, compartilhar e fazer um comentário. Já deixo aqui minha saudação aos alunos Ponto dos Volantes, Marambaia, o aluno de Resplendor, as alunas de São Luís do Maranhão, ao aluno Anderson em Nova Orleans, nos Estados Unidos, ao Sidney em Londres, aí no Reino Unido, e todos quantos aí espalhados pelo Brasil e mundo que estão chegando também assistindo às nossas aulas. Deus abençoe a todos. Vamos ficar sobre os pés e fazer uma oração para darmos início à nossa aula dessa noite. Querido Deus, eterno Pai, graças te damos por mais esta oportunidade de chegar na Tua casa, estarmos reunidos na Tua presença, a fim de estudarmos a Tua palavra e desta maneira aprendermos mais e mais de Ti. Eu te louvo pela vida de cada um dos irmãos que o Senhor tem, ó Pai, tocado, sensibilizado, despertado para estar buscando fortalecer-se espiritualmente através da busca do conhecimento da Tua palavra. Recompense a cada um, tanto aqueles que aqui estão presencialmente, quanto aqueles que nos acompanham à distância, as várias turmas espalhadas pelo Brasil e pelo mundo. Que o Senhor abençoe a todos de uma forma grandiosa. É a nossa oração, a nossa súplica, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, na semana passada, na inauguração, o início, a apresentação desta nova disciplina que iniciamos, a pneumatologia, a doutrina do Espírito Santo, nós falamos aí sobre a introdução, naturalmente, apresentamos o capítulo de número 1, que trata da divindade do Espírito Santo. Então nós falamos sobre esta verdade inexorável das Sagradas Escrituras, estamos aqui nos referindo ao fato de que o Espírito Santo é Deus. E no capítulo 2, ainda na semana passada, nós tratamos da personalidade do Espírito Santo, ou seja, nós destacamos o fato de que o Espírito Santo é uma pessoa, não uma força, não um mero poder, não, uma pessoa, tal qual o Pai é uma pessoa, tal qual o Filho é uma pessoa, o Espírito Santo é uma pessoa. E aí nós vimos os atributos, eu chamei aqui daquele tripé da personalidade, para que a pessoa seja de fato uma pessoa, para que a pessoa de fato tenha uma personalidade, precisa estar baseada num tripé. Eu falei muito sobre isso e vocês precisam lembrar disso sempre. Eu disse que nós vamos falar bastante disso ainda em pneumatologia e vamos falar bastante disso também lá em antropologia. Então eu peço que vocês redobrem a atenção aqui, por favor. Eu raramente peço a vocês que decorem alguma coisa, raramente peço a vocês que decorem. Está aí o material para vocês consultarem tantas quantas vezes forem necessárias, raramente, mas eu pediria que vocês não esquecessem isso, gravassem mesmo, quando se trata da personalidade, não só do Espírito Santo, personalidade. Para ser pessoa, tem que estar firmada nesse tripé: sentimento, inteligência e vontade. Não necessariamente nessa ordem, e não necessariamente esses termos. Inteligência você pode chamar de intelecto, sentimento você pode chamar de sensibilidade, afeição,
vontade, você pode chamar de autodeterminação, enfim, mas precisa ter, para ser uma personalidade, intelecto, sensibilidade e vontade. E nós vimos na semana passada que o Espírito Santo possui. Esta é a razão pela qual nós, de forma inequívoca, podemos afirmar que ele é uma pessoa. Bom, hoje iniciaremos a aula aí na página 14, o capítulo 3. O tema deste capítulo é o Espírito Santo através dos seus nomes. O Espírito Santo através dos seus nomes. Vamos lá. A Bíblia registra vários nomes do Espírito Santo, os quais expressam algumas das diferentes características que ele possui. Por meio desses nomes, podemos penetrar no conhecimento sobre a sua natureza e também compreender algo da obra que ele quer fazer em nós e por nós. Então, eu disse também na semana passada que o Espírito Santo, diferentemente do Pai e do Filho, não possui nomes apelativos que o descrevem de uma forma direta. Como o Pai, a gente o conhece pelo nome, Jeová. O Filho, nem se fala, né, o nome pelo qual nós o conhecemos, Jesus. O Espírito Santo não tem um nome apelativo assim que o distingua, que o diferencie no sentido de um nome descritivo, mas nós temos alguns nomes que aparecem na Bíblia que o descrevem através das suas ações, através das suas atribuições, podemos assim dizer. Então, estão aí nomes que expressam a natureza do Espírito Santo. O primeiro deles é esse que estamos aqui falando, Espírito Santo. Assim como Deus é santo e Jesus é santo, também o Espírito o é. Por isso lemos em Isaías capítulo 6, versículo 3, a respeito do Deus 3 vezes santo. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. É como se cada uma dessas expressões fossem direcionadas a uma das pessoas da divindade, da Trindade. O Pai é santo, o Filho é santo e o Espírito também é santo. O Espírito Santo revela a santidade de Deus e transmite aos homens o poder santificador. Então, este nome, Espírito Santo, ele revela a própria essência da pessoa do Espírito Santo, que é um ser espiritual, é espírito em essência, e cuja principal característica, vamos dizer assim, do seu caráter, da sua natureza, é a santidade. Ele é espírito e é santo. E uma vez que habita em nós, enviado, pelo nosso Salvador, a gente estudou sobre isso, o rogo de Jesus, a intercessão, e o Espírito Santo tendo sido enviado e habitando em nós, ele trabalha nos santificando, ou seja, produzindo esta santidade em nossas vidas. Nós, de nós mesmos, com absoluta certeza, jamais conseguiríamos nos santificar. Embora que há esta ordenança bíblica para que nós nos santifiquemos, mas o mesmo Deus que ordena que nos santifiquemos, é Ele que provê os meios para que nós venhamos a atingir a santificação, porque Ele sabe que nós não conseguiríamos sem a ajuda dEle. Um exemplo interessante, aqui a gente poderia usar, o livro do profeta Ezequiel, para que a gente aplique dentro dessa perspectiva que eu estou aqui dizendo, que embora Deus ordene, sejam santos, como eu sou santo, isso é uma ordem que foi dada em Levítico, e ela é ratificada lá na Epístola de Pedro, sede santos, porque eu, Senhor vosso Deus, sou santo. Então, a santificação é uma ordem, mas ele mesmo diz que ele é o Deus que nos santifica, Jeová Mikadiskim, o Deus que nos santifica. Olha só, para a gente entender dentro dessa dinâmica, capítulo 2 do livro do profeta Ezequiel, Ezequiel capítulo 2,
Versículos 1 e 2 diz assim, se você observar aí, Ezequiel capítulo 2, versículo 1: E disse-me: Filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então a ordem é para que Ezequiel se colocasse de pé. Agora olha o que está escrito no versículo 2: Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo e me pôs em pé e ouvi o que me falava. Então eu estou pegando um exemplo aqui, agora não aplicado diretamente à santificação, mas eu estou pegando este exemplo e trazendo este paralelo com a santificação. Deus ordenou a Ezequiel que se colocasse de pé, e depois o Espírito nele entrou e o colocou de pé. Da mesma maneira, Deus ordena que nós sejamos santos, e Ele sabe que nós de nós mesmos não conseguimos nos santificar, mas Ele envia o seu Espírito para que este nos santifique. Então qual é a nossa missão? Permitir que o Espírito realize a obra dele nas nossas vidas. Então a nossa atribuição é sermos obedientes e abertos ao agir do Espírito Santo na nossa vida. Poderia justificar: Senhor, mas eu não consigo me santificar. Então abra espaço para que o meu Espírito opere essa obra dentro da sua ou na sua vida através de você. Então esse aqui é um dos pontos. O Espírito também é descrito na Bíblia como Espírito da verdade. Espírito da verdade. Assim como Deus é a verdade e Jesus é a verdade, vocês percebam aí, tá? Eu não estou citando as referências, mas todas as expressões que eu estou aqui lendo, você percebe aí no seu material que as referências seguem aí. Então todas elas estão aí. Assim como Deus é santo, poderia citar Jeremias 10:10, Jesus, aliás, Deus é a verdade, né? Jeremias 10:10, Jesus é a verdade, João 14:6. Também o Espírito é 1 João 5:6. Então estão aí, eu não vou ficar citando, mas para que fique claro, estão todas as referências aí. Ele veio para nos guiar em toda a verdade sobre Jesus e também sobre nós. Então o Espírito Santo é apresentado também como Espírito da verdade, de maneira que ele não opera onde há mentira, onde há engano, ele opera onde há verdade. Irmão, a verdade pode ser a mais feia que for, mas se for verdade, ele opera. Ele não opera no engano. Tem muito engano, é aquela floreação de algo bonito para tentar esconder uma verdade feia, né? É meia verdade, é porque a verdade... Não, ele opera onde há a verdade. Por exemplo, eu não vou citar exemplo em todos não, senão a gente não vai ter tempo, mas eu vou citar mais um exemplo aqui. A gente já estudou lá em teontologia sobre a terra original, a terra caótica e a recriada. O intervalo entre um e outro descreve justamente a queda de Lúcifer, a qual fez com que a terra original se transformasse em uma terra caótica. E aí o texto de Gênesis, capítulo 1, versículo 2, vai dizer que a terra era, e a gente viu que no original significa veio a ser, tornou-se, sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então a terra era um caos, caótica e vazia, do hebraico tohu abohu, que significa tudo do avesso, tudo uma confusão. Essa expressão significa confusão. Então era assim que a terra era, e ela estava coberta pelas águas. Então a feiura, vamos dizer assim, aquela coisa horripilante que a terra se transformou por causa do toque do pecado, do contato do ser Lúcifer, né, que agora Satanás, que caiu e fez com que a terra se tornasse desta forma, aliás, sem forma, mas ela estava oculta. Então, para que Deus operasse a restauração da terra, qual foi a primeira coisa que ele ordenou que viesse a existir? Haja luz. Quando a luz apareceu, revelou tudo aquilo que estava oculto. Aí Deus começa a trabalhar. Então, Deus não opera onde há mentira, onde há engano, que é símbolo de escuridão, de trevas. Mas aonde há luz dissipa o engano, a luz dissipa a mentira, a luz traz à tona a verdade. Aí o Espírito trabalha. Então o Espírito de Deus começou a operar, a trabalhar, a restaurar a partir da revelação da verdade.
O Espírito também é conhecido como Espírito de amor. Assim como Deus é amor e Jesus é amor, também o Espírito o é. Ele transmite o amor de Deus aos nossos corações. Não vou me aprofundar nesse ponto aqui, vamos ao próximo. Espírito de poder. Segundo Timóteo 1,7, na versão revisada, chama o Espírito Santo de Espírito de poder. O poder pertence a Deus. Por meio de Cristo, esse poder está ao alcance dos que creem. Por meio do Espírito Santo, esse poder nos é dado. E ficamos em contato com aquele que diz: eu sou o Senhor que faço todas as coisas, e para quem nada é impossível. Então, o Espírito Santo, por ser Deus, também é onipotente, também é detentor de todo o poder, e uma vez estando em nós, ele pode operar este poder ilimitado através das nossas vidas, para a glória de Deus. Espírito de sabedoria e de revelação. Esse capítulo aqui é um capítulo, vamos dizer assim, de apresentação, tá? Vocês estão vendo assim, eu acelerando, mas depois a gente vai aprofundar mais nos próximos capítulos. Aqui é mais de apresentação dos nomes do Espírito Santo. Então, não quero me aprofundar muito agora. Vou precisar de tempo e vou usá-lo melhor mais à frente. Espírito de sabedoria e de revelação. A onisciência do Espírito Santo é também manifestada através do seu nome. Ele nos une a Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Jesus foi feito sabedoria por nós, e pelo Espírito Santo nos é dado conhecer até as profundezas de Deus. Então, todo discernimento, conhecimento, sabedoria que possamos alcançar, atingir, usufruir, só é possível porque o Espírito Santo é também Espírito de sabedoria e de revelação. E uma vez ele na vida da pessoa, ele concede à pessoa sabedoria, revelação. Irmão, quantas coisas nós sabemos que só sabemos porque o Espírito Santo nos revelou. O Espírito Santo nos ajudou a compreender. Do contrário, jamais saberíamos. Então, mais uma atribuição do Espírito Santo que está revelada em seu próprio nome. Espírito da graça. O Espírito apresenta Jesus Cristo como crucificado, glorificando-o e testificando da sua graça. Próximos nomes, os 3 últimos aí desse capítulo. Espírito da vida. Quando o Espírito Santo nos leva a Cristo e à sua graça, então o homem experimenta o grande milagre da sua vida. Qual é esse grande milagre? Nasce de novo pelo Espírito. Esse é o maior milagre, aliás. E poderá agora reinar em vida por um só, Jesus Cristo. Então, o Espírito da vida, ele entra em nós mortos. Eu vou falar daqui a pouco isso daí, irmão, mais profundamente, como é a condição do homem quando o Espírito Santo o encontra, morto, e a gente passa a viver quando o Espírito Santo vem habitar em nós, porque ele é o Espírito da vida. Então, a humanidade está morta em seus delitos e pecados, só passa a ter vida quando o Espírito da vida vem habitar na pessoa, no indivíduo, enfim, assim sucessivamente. Então o Espírito Santo, ele gera a vida, ele produz a vida, ele comunica a vida, a verdadeira vida aos filhos de Deus. Espírito de adoção de filhos. Quando o pecador recebe a Jesus e nasce de novo, recebe pelo Espírito Santo o Espírito de adoção de filhos, pelo qual clama Abba Pai. Então o Espírito Santo, ele testifica esta filiação, ele dá-nos a segurança e a convicção de que passamos a ser filhos de Deus. Esta é mais uma das grandes atribuições do Espírito Santo, nos fazer compreender o nosso status de filho de Deus. Eu
Já falei sobre isso também, a condição de criatura, a condição de filhos, como é o caso, por exemplo, de Israel por eleição, a condição de filhos, como foi Adão, que foi criado, Jesus, o unigênito, ou seja, o único gerado, e a igreja é filha por adoção. O Espírito Santo é o Espírito de adoção, faz com que nós façamos parte da família de Deus por intermédio da adoção, e confirma conosco então esta filiação. Finalmente, o último aqui, e talvez um dos mais conhecidos, Consolador. Alguém lembra o nome grego para Consolador? Alguém sussurrou aí, eu consegui ouvir daqui, hein? Paracleto, ou Paráclito, Paracleto, é o nome traduzido por Consolador. Esse nome expressa que o Espírito Santo transmite aos homens a consolação da parte de Deus, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação. Então, irmãos, nós temos ainda, poderíamos falar de outras atribuições do Espírito que estão aqui descritos em textos, principalmente, eu já falei a vocês, João e Atos, quando se trata de estudar o Espírito Santo. Claro que toda a Bíblia, mas principalmente o Evangelho escrito por João e o livro de Atos dos Apóstolos nos darão uma base muito sólida, muito firme para palmilharmos esse terreno da pneumatologia. E aí João, principalmente, apresenta o Espírito Santo guiando-nos em toda a verdade, convencendo do pecado, da justiça, do juízo, ensinando-nos todas as coisas. Que mais? Intercedendo por nós, aí já Romanos, Atos 1:8, conferindo poder para testemunhar. Romanos, mais uma vez, 8:14, guiando os filhos de Deus. Enfim, estão aí alguns nomes do Espírito Santo e as suas atribuições a nós que estes nomes descrevem. Fui rapidinho aqui nesse capítulo para que a gente possa demandar mais tempo nos próximos 2 capítulos, os quais são aí o 4. Vamos tratar agora dos símbolos do Espírito Santo. Vamos lá, página 17. Os símbolos oferecem quadros concretos de coisas abstratas, tais como a terceira pessoa da Trindade. Os símbolos do Espírito Santo também são arquétipos. Em literatura, arquétipo é um personagem, tema ou símbolo comum a várias culturas e épocas. Alguém disse: as palavras são veículos inadequados para transmitir a verdade, quando muito, apenas revelam a metade das profundidades do pensamento. Deus achou por bem ilustrar com símbolos o que de outra maneira, devido à pobreza de linguagem humana, nunca poderíamos saber. Os seguintes símbolos são empregados para descrever as operações do Espírito Santo. Então, vamos lá. Isso aqui é algo comum em literatura secular até, e é usado na literatura sagrada, a Bíblia. Estou me referindo ao uso de símbolos que nos ajudam a compreender algumas verdades que talvez o uso apenas dos vocábulos, das palavras, não nos ajudariam a compreender de forma mais ampla. Então, o uso da simbologia, e a gente usa muito isso no nosso dia a dia, claro, algumas vezes com até certo exagero. Vou te dar aqui alguns exemplos. A gente usa algumas hipérboles, figura de linguagem, que também a gente poderia tratar aqui como simbolismo em algumas ocasiões, para dar ênfase, chamar a atenção, fazer com que o nosso ouvinte, no caso da palavra falada, ou leitor, no caso da palavra escrita, consiga compreender, captar aquilo que nós de fato queremos transmitir. Por exemplo, quando você diz assim, quando você chega aqui num culto que a igreja está lotada, e alguém que porventura não veio no culto, e depois te pergunte: como é que estava lá o culto? Aí você vai dizer assim: poxa, pai, você perdeu, todo mundo estava lá. Você já usou essa expressão alguma vez? Todo mundo estava lá? Será que de fato o mundo inteiro estava lá na igreja?
todo mundo estava lá. O que você está querendo dizer com isso? Para a pessoa entender que estava muito cheio. Aí você usou uma figura, e aí a pessoa compreende, todo mundo estava lá. E tem o outro extremo também, né? Você chega na igreja, uma igreja aqui que comporta, sei lá, tranquilamente 80 pessoas, e aí tem 20. Aí alguém pergunta, e aí como é que estava? Ixi, não foi ninguém. Não diz assim também? Não foi ninguém. Ué, e as 20 pessoas eram o quê? Aí você diz, não foi ninguém, mas foi alguém. Aí você gera na mente da pessoa, só com essa palavra, você já abriu um mundo de informações. Ela já é vazia, pouca gente, já entendeu. Por aí vai. Você diz que o camarada é forte igual uma jamanta. Exagero, né? Mas você já também está abrindo muitas informações através da comparação e usando o símbolo, a jamanta, e por aí vai. Então, na linguagem bíblica, o uso de símbolos é pertinente para quê? Para dar mais riqueza às informações que a Bíblia quer nos transmitir, que às vezes as meras palavras, sendo elas ali traduzidas ao pé da letra, ou seja, sendo tomadas como literais, mas ainda assim são pobres, falta para trazer informação. Em se tratando do Espírito Santo, então, este uso de simbolismo é pródigo, e nós vamos ver alguns deles aqui, que nos são familiares. O primeiro deles, aí está, o fogo, todos sabemos, o fogo é um símbolo do Espírito Santo. Por quê? O que nós entendemos quando falamos de fogo? Vamos ver aí, letra A, fogo. Todos, repito, mais uma vez, tá? Tudo que eu estou trazendo aqui, está aí as referências. Por exemplo, fogo, Isaías 4:4, Mateus 3:11, Lucas 3:16. Fogo. O fogo ilustra a limpeza. O fogo ilustra purificação. O fogo ilustra uma intrepidez ardente. Às vezes você fala, rapaz, aquele pregador é pregador de fogo, intrépido, né? Ousado. Fogo ilustra o zelo produzido pela unção do Espírito Santo. O Espírito é comparado ao fogo, porque o fogo, ele aquece, ilumina, espalha-se, purifica. Então, quando você usa fogo para se referir ao Espírito Santo como símbolo, você está comunicando muita coisa. Ele aquece, ele se espalha com uma velocidade muito grande, às vezes até sendo impossibilitado de ser contido. Ele ilumina um lugar que está escuro, o fogo traz a luz àquele ambiente. O fogo, ele é usado às vezes para se purificar. Por exemplo, o ouro passa pelo fogo, a prata passa pelo fogo para tirar a impureza, a escória, e só passar ali o que de fato é de valor. O fogo às vezes é usado aí, a pessoa vai capinar um terreno, limpa junto ali, taca fogo, limpeza. Então tudo isso, símbolo do Espírito Santo. Então, fogo representa tanto a presença como a glória de Deus. Na Bíblia nós temos o fogo também como representação da presença de Deus, com Moisés na sarça de fogo, que queimava e não se consumia. O milagre está aí, uma sarça pegando fogo e não se consumir, porque aquele fogo é um fogo diferente, representação da presença de Deus, da glória de Deus. Representa também a proteção. Olha o exemplo ali, lembra lá de Eliseu, que pede a Deus que abra os olhos do moço, e o que o moço vai contemplar? Carros e cavalos de fogo ao redor de Eliseu. Então fogo é símbolo de um cerco de proteção ao povo de Deus. Simboliza santidade, juízos também, ira de Deus derramada na forma de fogo, e finalmente o Espírito Santo. Então observe, às vezes você vai precisar recorrer ao contexto para entender o que o fogo está querendo simbolizar naquele exato texto, né? Será que está falando de purificação? Será que está falando de juízo? Será que está falando de limpeza? Será que está falando de espalhamento? Então, às vezes você vai precisar do contexto para entender. Glória, juízo,
etc. Então, nós temos aí várias representações que o fogo pode ser aplicado, e a gente precisa dos textos e contexto. As manifestações de Deus algumas vezes faziam-se acompanhar pelo fogo. Olha quantas referências. O fogo purifica as nossas vidas, queimando as impurezas. Não foi por acaso que João Batista, acerca de Jesus, disse: eu, João Batista, batizo com água. Aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, tanto que eu sequer sou digno de me abaixar e tirar a sandália do pé dele. Tão grande que ele é e tão pequeno que eu sou perto dele. Ele batiza com Espírito Santo e com fogo. Então, o fogo aqui é símbolo de poder sobrenatural, de manifestação poderosa, né, do céu sobre a vida do cidadão, da pessoa, do crente, do novo convertido, etc. Então, nós temos esse simbolismo. Vamos ao próximo símbolo. O vento. Está aí soprando aí o vento. O vento simboliza a obra regeneradora do Espírito Santo e é indicativo da sua misteriosa operação. Uma operação, uma obra que é penetrante, vivificante e purificante. Então, o vento, quando ele é aplicado ou é apresentado como um símbolo do Espírito Santo, ele fala sobre regeneração e uma obra invisível. Por isso que está dito aqui, uma obra misteriosa, uma obra no interior. Eu falei sobre isso aqui. A palavra a gente prega, as pessoas vêm, a gente não vê, mas o Espírito Santo está fazendo uma obra, assim como o vento, que ninguém vê, mas o sente, o percebe. Alguém vai dizer que o vento não existe? O vento não existe, por quê? Eu nunca vi. Mas a gente sente, e pelo fato de sentir, a gente sabe que existe. E ele, embora a gente não veja, ele é capaz de, às vezes, derrubar casas, derrubar árvores, por aí vai. Tem um poder devastador quando é forte. Uma brisazinha suave, um dia de calor, que maravilha, isso é o vento. O próprio vento que traz o fôlego que nós precisamos, a respiração, o oxigênio, para que nós venhamos a respirar. Tudo isso a gente não vê, mas é uma obra que está acontecendo. Então, é símbolo da obra do Espírito Santo na regeneração. O vento, olha o que Jesus disse a Nicodemos: sopra onde quer, ouves a sua voz, não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então aí está o Espírito Santo como simbolizado pelo vento. Próximo símbolo, água. A água, na Bíblia, ela simboliza a palavra, né, de Deus também, e o Espírito. Às vezes é uma simbologia da palavra e algumas vezes é uma simbologia do Espírito. Estão aí as referências. A água, assim como o fôlego, é necessária ao sustento da vida. Jesus prometeu rios de água viva, e isso, disse ele, do Espírito. O Espírito é a fonte da água viva, a mais pura, a melhor, porque ele é um verdadeiro rio de vida, inundando as nossas almas, limpando a poeira do pecado. O poder do Espírito Santo opera no reino espiritual, o que a água faz na ordem material. O que a água faz? A água purifica, a água refresca, a água sacia a sede, torna frutífero aquilo que era estéril, purifica o que está sujo, restaura a limpeza. É um símbolo adequado da graça divina que não somente purifica a alma, mas também lhe acrescenta a beleza divina. A água é um elemento indispensável na vida física. O Espírito é um elemento indispensável aonde? Na vida espiritual.
Qual é o significado da expressão água viva? É viva em contraste com as águas fétidas de cisternas e brejos. É água que salta, correndo sempre da sua fonte, sempre evidenciando vida. Se essa água for detida num reservatório, interrompida a sua corrente, separada da sua fonte, já não se pode dizer que é água viva. Os cristãos têm a água viva na proporção em que estiverem em contato com a fonte divina em Cristo. Então, a água viva, porque a água corrente é aquela água que está sempre se renovando e levando vida por onde passa, né? Inclusive Ezequiel 47, né, tem a profecia do rio das águas purificadoras, que passa por um ambiente completamente marcado pela morte, e aquela água vai passando e produzindo vida por onde passa. Então o Espírito Santo, simbolizado pela água, ele traz este poder de levar a vida, a essência da vida, que nos é tão necessária, digo, fundamental. Água lava o que é sujo, ela purifica, satisfaz a sede, refresca, mantém a vida e torna as coisas frutíferas. Então nenhum cristão pode ser frutífero sem esta água, sem o Espírito. É Ele que produz o fruto. Sem a água não haveria vida natural alguma, sem o Espírito não haveria vida espiritual alguma. A água é a essência da vida. Então é impossível haver vida espiritual, olha o próprio termo, espiritual, está vinculada ao Espírito. Não há vida espiritual sem o Espírito. Então uma pessoa que vive uma vida que desagrada ao Espírito, e em razão disso, consequentemente, afasta de si o Espírito, ele está afastando de si a vida e atraindo para si a morte. Então, o Espírito Santo é o Espírito da vida, volto a dizer, né? Quando nós vimos aí os nomes. E a água é a água viva, a água da vida. Esta água no nosso interior, esta água que salta para a vida eterna, símbolo do Espírito Santo. Próximo símbolo, letra D, selo. A Bíblia fala sobre o selo. Isso aqui é interessante, é algo assim que fazia muito mais sentido na cultura, vamos dizer assim, lá do primeiro século do que na nossa cultura. Mas a gente consegue fazer esse transporte lá, o primeiro século, para entender como eles entendiam lá e depois transportar para cá. Essa ilustração exprime os seguintes pensamentos. Primeiro, o selo é símbolo de possessão, posse, não é? De alguém que tenha o domínio. A impressão de um selo dá a entender uma relação com o dono do selo, e é um sinal seguro de que lhe pertence. A gente vê na Bíblia, por exemplo, dá uma pausazinha na leitura, a gente vê na Bíblia, por exemplo, Daniel é lançado na cova dos leões e o rei vai lá e sela a pedra que está sobre a cova. Aquele selo do rei significou: ninguém pode mexer a isso, aí é algo que o rei fez. O rei, os seus decretos eram não assinados, não tinham assinatura, tinha um selo, e aí dava o sentido de que aquilo era algo da realeza, do rei, era marcado pelo selo. Então o selo dá essa identificação, segurança, posse. Por exemplo, vamos aqui a um exemplo. Os crentes são propriedades de Deus e sabe-se que o são pelo Espírito que neles habita. O seguinte costume era comum em Éfeso, no tempo de Paulo. Um negociante ia ao porto selecionar certa madeira e então a marcava com um selo, um sinal de reconhecimento da possessão. Mais tarde, mandava um servo com o selo e ele trazia a madeira que tivesse a marca correspondente. Olha que coisa extraordinária. Comerciante, um senhor rico, ia até o porto,
escolher a madeira, um exemplo aqui de um produto que ele queria comprar. Selecionou, quero essa. Como é que ele separa? Ele selava, voltava até a sua casa e mandava o servo ir lá buscar. O selo, quando ia lá e conferia, sabia a quem pertencia. Então, nós somos selados com o Espírito Santo. Significa que nós somos posse de Deus, nós pertencemos a Deus. E a marca dessa possessão, a característica desse pertencimento é justamente o selo do Espírito. Selo também é símbolo de segurança. A ideia de segurança também está incluída. O Espírito inspira um sentimento de segurança e certeza no coração do crente. Segurança advinda do próximo símbolo que estudaremos. Vamos ver. Por exemplo, o livro selado com 7 selos, né? Não tem lá no Apocalipse? Segurança, não é qualquer um que pode abrir. Vocês lembram do desespero de João? Ninguém era digno de abrir o livro, nem de olhar para ele, porque ele era selado. Esse selo é como se fosse cadeados e chaves. Está selado, está fechado. Então é segurança. Só alguém que tenha a senha pode remover aqueles selos, pode abrir aquele livro selado. Uma carta que é selada significa segurança. Outra pessoa não pode violar a não ser o dono daquele selo. Era um exemplo da ocasião. Mais uma vez, esta aplicação em relação a nós e ao Espírito tem tudo a ver, é totalmente pertinente. Nós temos o selo do Espírito, significa que pertencemos a Deus, e isso para nós é uma segurança. Então, irmãos, enquanto você estiver aí sensível ao Espírito Santo, você vem ao culto e sente com facilidade a presença de Deus, né? Os hinos estão sendo cantados, você já está ali se emocionando, sentindo aquela graça, a vontade de dar glória a Deus, e chora, e fala língua estranha. Opa, o Espírito Santo é o selo, significa, está aí, está vivo, está ativo, está em comunhão, está te inserindo nessa dimensão espiritual, sobrenatural. Agora o crente tem que ficar, né, não diria nem com a luz amarela acesa, mas já a vermelha. Ele vem no culto, sai do culto, não sente nada, só vê defeito, não gostou do hino, e o tocador tocou mal, porque não era o Ronaldo no dia, o presbítero Ronaldo, e tocou mal, e errou a nota, e o pregador leu num texto e pregou no outro, só viu defeito, não viu nada de bom. E começa, entra culto, sai culto, e não sente agrado, daqui a pouco não está nem mais com vontade de vir no culto, aparece lá uma vez, some 2, desaparece 3, some uma, vem na ceia, daqui a pouco nem na ceia. É esse afastamento do Espírito. Daqui a pouco vai acontecer com ele, tristemente, aqueles que não se despertam para ver que o erro está nele, o perigo está nele, o problema está nele. Irmão, você tem que sempre parar para pensar. Tinha um irmão lá na sede, um senhorzinho, talvez aqui alguns vão lembrar dele, os que já são mais antigos no campo vai lembrar dele. Isso é coisa de 7, 8 anos atrás. Tinha um senhorzinho, ficava numa pilastra ali no meio da igreja, ele era cego, a filha dele trazia ele. Irmão, o culto mal começava, estava aquele homem, aleluia, glória a Deus, e chorava em língua estranha e tal, e o culto todo ali chorando, se emocionando, ficando de pé. Aí você pensa, alguém vai dizer assim, o culto foi ruim, e aquele irmão está lá, o culto foi bom, para ele foi bom, ele deu glória, ele sentiu a presença, ele chorou, ele se emocionou, ele falou língua estranha, saiu renovado. O mesmo culto, para alguém foi ruim, para ele foi maravilhoso. Em quem está o problema? Em quem está o problema? A pessoa entra lá e não quer saber de mais nada. Eu vim aqui com um objetivo, eu vim aqui com um propósito, eu vim aqui com um foco. Eu não estou atrás de cartaz para saber se tem pregador de dentro, pregador de fora. Eu não quero saber quem vai cantar, quem vai tocar. Eu só tenho uma preocupação, uma só: Jesus vai estar lá? Vai, então o culto vai ser ótimo. O negócio é eu e ele. E aí acabou, ele chegou e tal. Aí você viu a irmã que
que foi com a camisa que não combinava com a saia? Não, não vi, irmão, eu vi Jesus. Você ouviu lá a letra do hino? Eu nem percebi, irmão, estava tão ocupado eu em Jesus. Você percebeu que o irmão citou um texto da Bíblia e falou outro? Não notei, irmão, eu estava envolvido com outra coisa nessa hora, eu estava em outra dimensão. Irmão, isso é lindo quando isso acontece. Isso é lindo, quando você está nessa dimensão. Você lembra do seu primeiro amor, não era assim, do seu primeiro amor? Já chorava com o hino da harpa, né? Seu primeiro amor, tudo era bonito, tudo era lindo. Culto na casa da irmã fulana de tal, foi 4 crentes, aí você chega, irmão, que culto abençoado, foi uma maravilha, eu senti um agrado. É o primeiro amor, né? Aí, ó, andava a pé 40 minutos e tal, ia louvando no caminho, voltava louvando, e depois alguém ainda falava assim: eu estou sentindo de ir para o monte. Alguém falou monte? Alguém falou monte? Já ia também. Eu quero Deus, irmão, eu quero, meu negócio é Deus, eu não quero, não vai para casa descansar e descansa no céu, irmão, descansa depois que morrer, eu quero buscar Deus e tal. Hoje, e aí, o problema está em quem? Então, o selo, a presença, essa certeza de pertencimento. O Espírito estando em nós, irmão, o Espírito está interessado nas coisas do céu. O Espírito, quando você, um exemplo, a gente usa a expressão, até canta, hino da harpa, e às vezes a gente fala assim, a gente usa a expressão: estou com saudade do céu. Quem já falou isso? Estou com saudade do céu. A gente canta, tem hino da harpa que a letra fala de saudade do céu. Que saudosa lembrança tenho de ti, ó Sião. Que lembrança? Você já foi lá? Que saudosa lembrança. Saudosa é um sentimento de saudade, né? Aquele desejo de voltar a esse momento maravilhoso. Que saudosa lembrança. Terra que eu tanto amo, pois está no meu coração. Você nunca foi lá? Mas por que esse sentimento de saudade do céu? Saudosa lembrança, coração. A gente canta hino que fala do céu, aí você se move aí dentro, porque você nunca foi, mas quem habita em você veio de lá e não vê a hora de voltar para lá e levar você junto. Então, quando o Espírito está falando mais forte, ele é do céu, ele veio de lá. Quando ele está falando mais forte dentro do crente, aí é esse sentimento de saudade, de gozo, é busca por coisa espiritual, é querer as coisas de Deus. Quando o Espírito começa a ser sufocado, entulhado, começa a colocar entulho, e ele fica lá debaixo dos escombros. É igual exemplo, não vou citar, mas exemplos de tragédias que acontecem assim, e tem que fazer aquele silêncio para ver se há algum movimento de vida ali debaixo dos escombros, está debaixo daqueles entulhos. Às vezes a gente faz isso com o Espírito Santo, está lá debaixo daquele monte de entulho, que são as coisas da vida, as questões dessa vida, as preocupações, o eu, o pecado e as outras coisas mais. O Espírito está ali gemendo. Às vezes vai ter que ser igual Sansão: no dia da batalha me levantarei e farei como das outras vezes. E aí o texto, um dos mais tristes de toda a Bíblia Sagrada, porque ele não sabia que o Espírito já tinha se retirado dele. Pensa, um dos textos mais tristes da Bíblia Sagrada, o homem se levantando e dizendo: eu já sei, vai ser igual das outras vezes, eu vou me levantar, vou chegar lá e vou arrasar com tudo. Não sabia que o Espírito tinha se retirado dele. Já pensou algum crente descobrir isso no dia que a trombeta tocar? Ele está dizendo: eu vou, vai para onde? A igreja já foi. É igual um caso, isso é verídico, tá, irmão? É verídico o caso acontecer ali em Alto Laje. Até os irmãos da Maranata costumava sempre, os irmãos ali da igreja Maranata ali de Alto Laje, ir para o Manaim deles. Irmãos, sabem onde fica um retiro dele, lugar de retiro, o Manaim deles ali em Domingos Martins. Então eles sobem a serra, vão lá para o Domingos Martins, ali onde tem
esse lugar de retiro deles e ficam lá, em oração, estudos, etc, etc. Então tinha sempre esse costume. E um determinado irmão dessa igreja ficou um tempo ausente, sem ir nos cultos, lá o culto quase todo dia, né? Acho que é só um dia da semana que não tem, não me lembro agora se é sexta ou sábado, que não tem culto lá, mas enfim, sempre lá, e o irmão não ficou muito tempo sem ir, de repente resolveu ir num dia, numa sexta-feira, chegou lá na porta da igreja, fechada. Aí, pô, esses irmãos relaxados, uma hora dessa, não tem ninguém, cadê os diáconos, os obreiros? Meu Deus, eu fiquei um tempo sem vir, já ficou desse jeito, e passa um tempo e nada, não aparece ninguém, e daí a pouco ele avista um vizinho da igreja, pergunta: sabe me dizer o que aconteceu? Não está aberto uma hora dessa? Aí o vizinho: ué, você não está sabendo não? Não, o que foi? A igreja subiu. Rapaz, aquele irmão entrou num desespero. Como é que é? Você diz: só você que não está sabendo? A igreja subiu. Ele caiu de joelho: não, Senhor, me perdoa e tal. E aquele desespero, chorando, clamando. Aí o vizinho: não, pai, para que esse desespero? Pega o seu carro, vai lá, estão lá no... Ah, tá. Irmão, mas quando for arrebatamento de verdade, não tem a segunda chance não, hein? Ou vai, ou... Esse irmão aí só foi um jeito de Deus despertar ele. Não, eu vou lá agora, atrás dos crentes, ficar junto com ele, quero mais saber de ficar longe não. Esse susto aí, ó, já chega, não quero mais. Mas já pensou você descobrir que o Espírito se retirou no dia do arrebatamento? O selo do Espírito Santo é o sinal da propriedade, prova de que um artigo, lá era propriedade de determinado homem ou firma. Isto, pois, significa que o selo do Espírito Santo é a garantia de que determinado homem pertence a Deus. Se um homem tem o Espírito Santo, a vida dele é o produto da obra de Deus. Se não tem, não é. Então o Espírito Santo, irmão, é o selo, é a garantia. E aí nós vamos ao próximo símbolo, que tem uma ligação direta, uma conexão direta, que é o penhor. O Espírito Santo é o penhor. Ele é o penhor, ou as primícias da nossa herança celestial. O que é o penhor? É uma garantia da glória vindoura. Os crentes têm sido selados, mas devem ter cuidado que não façam alguma coisa que destrua a impressão do selo. Penhor é uma transação comercial, podemos assim dizer, financeira, comercial, muito pouco usual hoje. Hoje é muito pouco usual. Hoje usa-se outras formas, um avalista, algum bem, mas enfim, costumava-se usar muito, e o principal agente no nosso país de penhora era, acho que ainda é, a Caixa Econômica Federal. Às vezes a pessoa tinha a necessidade de um determinado valor para atender uma demanda urgente sua, uma dívida, adquirir alguma coisa, enfim, mas não tinha aquele dinheiro. Aí o que a pessoa fazia lá, estou citando o exemplo aqui da Caixa Econômica. Aí o que ele fazia? O irmão pegava aí, o irmão, por exemplo, Diácono Miranda, pegava aquele relógio Rolex dele lá de 50 mil reais que ele guarda lá. Meu Deus, falou um negócio desse aqui, hein? Olha o problema que eu arrumo para a sua vida. Pegava um bem lá, uma joia, uma pessoa que tem joia, alguma coisa assim de um valor pessoal, e levava lá. Isso aqui vale quanto? Isso aqui, por exemplo, estou citando aqui, tem algo que vale 10 mil, eu estou precisando de 2 mil. Ok, você deixa aqui penhorado esse seu bem que vale 10 mil, nós vamos lhe emprestar os 2 mil. Se no tempo determinado você não pagar os 2 mil, o que acontece? Você perde aquele seu bem que vale 10 mil. Então, para essa agência que faz a penhora, é lucro. Se você não aparecer lá para pagar,
você perdeu um patrimônio, isso claro, tudo acertado em contrato, que tem um valor ali, às vezes 3 vezes, 4, 5 vezes superior ao valor que você pegou emprestado. Claro, depois você vai pagar com juros, enfim, não é o caso aqui. A questão é, o que isso tem a ver com o Espírito Santo como penhor? O Senhor nos fez uma promessa de que virá nos buscar. E o que Ele fez para nos dar garantia de que Ele virá nos buscar? Olha que tesouro valioso que Ele deixou aqui como garantia: o Espírito Santo. A garantia de que eu vou voltar para buscar vocês. Olha que garantia! Eu vou deixar o Espírito Santo com vocês. Você consegue calcular o valor do Espírito Santo? Comparar com o valor da promessa? Claro que a promessa é de um valor tremendo, mas e o valor do Espírito Santo? Será que aquele que deixou o Espírito Santo não vai voltar? Porque o Espírito Santo não vê a hora de partir. Mas não pode partir enquanto aquele que prometeu que vai voltar não voltar. E aí ele está aqui como penhor da herança, da promessa. Então, enquanto nós tivermos o Espírito Santo conosco, nós podemos ter a segurança de que aquele que enviou o Espírito vai voltar para cumprir a promessa de nos levar para junto do Pai. Quem está aguardando ainda essa promessa? Glória a Deus. Você que está acompanhando o vídeo aí também, não perca essa promessa, não perca este selo, não perca este penhor, é a segurança da nossa redenção. O Espírito Santo, o penhor do Espírito, é um antegozo da vida do próprio Deus. Isso é tremendo também, irmão. Por quê? Porque a promessa é de nos levar para o céu. E o Espírito Santo é o que? É como que o céu já dentro de nós. É o que eu disse, é um pedacinho do céu aqui dentro. Então você já sente gozo no Espírito. Aquele culto, lembra daquele culto mais que você dizia, esse culto não podia acabar? Lembra desse culto que você chorou, caiu no chão e pulou, se alegrou, e você disse, meu Deus, esse culto podia não ter fim. A boa notícia é, no céu vai ser 1 milhão de vezes melhor e não vai ter fim. Você pensar no melhor culto que você já teve, o céu vai ser 1 milhão de vezes melhor e não vai ter fim. Você saiu triste daquele culto porque o pastor deu a bênção apostólica e você ainda ficou lá, e o diácono, vamos irmão, tem que fechar a igreja. Não, eu não quero não, aqui tá bom demais. Mas tem que terminar. Mas é o antegozo, é aquela antecipação do gozo eterno, é a garantia de que Deus cumprirá a sua promessa de vir nos buscar. E ainda enquanto isso, o Espírito Santo, ele age o quê? Capacitando o cristão a vencer as batalhas, lutas, adversidades dessa vida e continuar a marcha em direção à vida eterna plena. Portanto, aquele que está no Espírito tem a própria vida de Deus dentro de si. Irmãos, o Espírito Santo é o selo, é o penhor da nossa vitória final. Ainda 2 símbolos: azeite. Quem tem azeite aí na botija aí? E fala do azeite. Crente espiritual, você fala azeite, né? Ele já, ô glória, tem azeite descendo, aleluia. Azeite, você já sabe que é o símbolo, né, do Espírito Santo. O azeite é talvez o mais comum e mais conhecido símbolo do Espírito Santo. Quando se usava o azeite, lá naquele ritual do Antigo Testamento, falava-se de utilidade, frutificação, beleza, vida e transformação. Geralmente era usado como alimento, também era usado para iluminação, lubrificação, cura e alívio da pele. Da mesma maneira, na ordem espiritual, o Espírito fortalece, ilumina, liberta, cura e alivia a alma. O azeite também é o símbolo da consagração divina do crente para o serviço no reino de Deus. Na primeira epístola de João, os crentes são advertidos acerca ou a respeito dos anticristos.
Está aí, ó, vós tendes a unção, fala do azeite, do óleo, unção do santo, e sabeis tudo, e a unção que vós recebeste dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, falando do Espírito, e é verdadeira e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permaneceis, ou permanecereis. Então, o azeite ou óleo é símbolo do Espírito Santo produzindo todas essas bênçãos. Vamos ver aqui, ó. No Velho Testamento, todos os ministérios, já falamos aqui lá em Cristologia, ministério profético, ministério sacerdotal, o ministério real, profeta, sacerdote e rei. Esses três ministérios, a pessoa antes era ungida com óleo, com azeite, para a partir dali poder exercer o seu ministério. Este azeite, este óleo era o símbolo de que a pessoa foi tomada pelo Espírito, foi dominada pelo Espírito. Eu li semana passada o exemplo aí de Davi, quando foi ungido. Naquele momento em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi, a partir do momento que o azeite desceu. Esta unção representava uma separação, uma santificação da pessoa para um propósito sagrado. Ela representava a capacitação e qualificação divina para este ministério. Ninguém ousava entrar num desses ministérios especiais sem esta unção. Era um suicídio querer exercer o ministério sem unção, querer ser profeta, sacerdote, rei. Até tinha uns que era mais ousado, mais carnais, mas era um suicídio espiritual querer exercer a função sem a unção. Hoje também é verdade, tá? Querer exercer a função sem a unção é suicídio espiritual. Deus te chama para uma coisa, você quer fazer outra para a qual você não foi capacitado, ungido. É um risco espiritual muito grande. Mas isso acontecia nos tempos bíblicos. Eu quero dar um exemplo aqui, pegar um texto bíblico para falar do azeite. Um dos mais conhecidos, está lá no segundo livro dos Reis, capítulo de número 6. Um dos mais conhecidos episódios em que temos aí a representação do azeite como símbolo do Espírito Santo. Capítulo 4, segundo livro dos Reis, capítulo 4. Eliseu aumenta o azeite da viúva, A ganhar tempo, deixa eu ler aqui. Eliseu aumenta o azeite da viúva. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor, e veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que te hei de eu fazer? Declara-me que é o que tens em tua casa. E ela lhe disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra, fecha a porta sobre ti, sobre os teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe a parte que estiver cheia. Partiu, pois, dele, fechou a porta sobre si, sobre seus filhos, e eles lhe traziam vasos, e ela os enchia. Sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: traze-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Bom, vamos pensar aqui um pouco essa história, sobre essa perspectiva da simbologia do Espírito Santo no azeite. Aquela mulher, ela tinha um problema que aos olhos dela era insolúvel, impossível de ser solucionado, impossível de ser resolvido. Ela procura o profeta e diz: olha, eu
tenho uma dívida que é muito grande e eu não tenho a mínima condição de pagá-la, e por essa razão estou sofrendo a ameaça dos credores de me transformar em uma escrava, inclusive meus filhos. Todavia você sabe que eu tinha um marido que era teu servo, servia a Deus, mas ele morreu e eu fiquei com essa dívida. Eliseu pergunta: o que eu posso fazer? O que eu vou fazer? Preciso de um ponto de partida, preciso de alguma coisa para iniciar, para a gente começar a trabalhar. O que você tem? Aquela mulher disse no primeiro momento que não tinha nada, depois ela puxa pela memória e lembra: não, peraí, eu ainda tenho uma botija com um pouquinho de azeite lá em casa. Aí Eliseu então identifica o que haveria de ser feito para reverter aquela situação. A situação precisava ser revertida, então preste bem atenção nisso daqui. A situação precisava ser mudada, precisava tomar um caminho diferente. O caminho que aquela situação veio se apresentando era o seguinte: havia um determinado momento que aquela mulher tinha muito azeite na sua casa, só que o azeite foi acabando, ao ponto de ficar só um pouquinho e ela até se esquecer desse pouquinho. Na mesma proporção que isso acontecia, os problemas dela, que eram pequenininhos, foram aumentando, a ponto dela só ter olhos para o problema, porque ficou muito grande mesmo, e abafou inclusive o azeite. Então, o que eu estou querendo lhe dizer? O problema dela foi: ela tinha muito azeite, pouco problema. Quando o azeite diminuiu, aumentaram os problemas. Aí Eliseu falou: a solução é o seguinte, faz aumentar o azeite, que o problema vai. Isso é matemática, né? Você tem muito azeite, pouco problema. Pouco azeite, muito problema. Então a mulher falou: tem tão pouco que até tinha esquecido. É por isso que você tem muito problema. Então para de dar atenção ao problema e começa a dar atenção ao azeite. Fecha a porta, você e seus filhos só se preocupem em mexer no azeite. Azeite para lá, azeite para cá, e pega vaso e enche vaso e azeite. Quando a tua casa todinha tiver tomada de azeite, o problema vai acabar. Ó, irmão, te dei uma consultoria aqui de resolução de problema de graça, hein? Não vai precisar ir no psicólogo, no médico, no banco. Te dei uma consultoria grátis aqui, ó, de solução de problema. É o azeite, a resposta é o azeite. A solução está no azeite. Quando o azeite multiplicou, ela correu no servo de Deus: olha, a minha casa tem azeite na sala, tem azeite na cozinha, tem azeite no quarto, tem azeite no banheiro, tem azeite para todo lado. Eu falei: então seu problema acabou. Você vai viver o resto da sua vida do azeite. Vai pagar o credor, vai acabar com a dívida, ninguém vai ser escravo, teu filho não vai ser escravo, você não vai ser escravo, vocês vão ser livres, vocês vão viver em paz até o fim da sua vida só com azeite. Então aprenda a lição, valoriza o azeite, não deixa ele de canto lá não, porque se o azeite diminuir, o problema aumenta. Se o azeite aumentar, os problemas acabam. O Espírito Santo, irmão, na nossa vida, esse é o Espírito Santo na nossa vida. Você quer ver um crente metido em problema? É crente vazio do Espírito Santo. Você quer ver um crente que arruma confusão atrás da outra? Crente vazio do Espírito Santo. Quer ver crente de gabinete em gabinete? Vazio do Espírito Santo. Agora você quer ver crente que não dá problema, mas na verdade ele trabalha. Ele não dá trabalho, ele trabalha. Ele não traz problema, ele resolve os problemas. Ele não chega: pastor, me ajuda. Chega: pastor, preciso de ajuda. O que eu posso fazer? É crente cheio do Espírito Santo. A solução está no azeite. Então não perca isso de vista jamais. Essa senha que você recebeu, viu? Azeite, símbolo do Espírito. O último símbolo, pomba. O Espírito Santo desceu sobre Jesus na forma de uma pomba. Segundo o relato dos 4 evangelhos, a pomba, como símbolo, significa brandura, doçura, amabilidade, inocência, suavidade, paz, pureza, paciência. Entre os sírios,
A pomba era um emblema dos poderes vivificantes da natureza. Uma tradução judaica traduz Gênesis 1:2 da seguinte maneira: o Espírito de Deus, como pomba, pousava sobre as águas. Cristo falou da pomba como a encarnação da simplicidade, uma das belas características dos seus discípulos. Então aí estava a pomba como símbolo do Espírito, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. A pomba denota gentileza, ternura, sensibilidade, inocência, pureza, paz e paciência do Espírito Santo. Finalmente, para a gente encerrar esse capítulo, os títulos e símbolos do Espírito Santo são chaves para o entendimento de sua obra em nosso favor. Por isso, devemos usá-los como palavras-chave no estudo das obras do Espírito Santo. Então, para a gente entender com mais profundidade as obras, a atuação, a natureza, a pessoa do Espírito Santo, precisamos entender esses símbolos: água, fogo, vento, azeite, pomba, selo, penhor. Isso tudo revelam as obras, a pessoa, a natureza, a essência do Espírito Santo. Então, todas as vezes que você se deparar na Bíblia, o Espírito Santo como fogo, você tem que buscar entender a natureza do fogo, como se faz o fogo, para que serve o fogo, porque essas informações vão acrescentar o seu entendimento sobre o Espírito Santo, o qual está sendo simbolizado pelo fogo. Quando você lê lá o Espírito Santo como água, aí você tem que ir atrás dos atributos da água, para que serve a água, a fonte da água, o objetivo da água, e usar tudo isso para aplicar, para ampliar o seu entendimento sobre a pessoa do Espírito Santo. Então, os símbolos são palavras-chave para o entendimento das obras, da pessoa, da natureza do Espírito Santo. Por falar em obras, vamos ao último capítulo desta noite. Esse aqui também muito profundo, interessantíssimo. As obras do Espírito Santo, página 21. Alguém aí é capaz de falar, mesmo que não seja pela ordem, do tripé da personalidade? Fala aí, o que tem que ter para ter personalidade? Aí, inteligência, sentimento e vontade. Vocês não podem esquecer. Eu voltei nisso agora e disse a vocês. Eu não peço para vocês decorar as coisas aqui, mas isso aí você não pode esquecer não. E a gente vai falar disso aqui mais uma vez. As obras do Espírito Santo provam a sua divindade, assim como as obras que Jesus realizou como homem comprovam que ele é o Filho de Deus. O Espírito Santo sempre opera em conjunto com a Trindade, pois é o ativador de todas as coisas. Toda a Trindade operou e opera na salvação do homem. O Espírito opera no sentido de que, por meio da salvação, haja uma total restauração de todo o estrago que o pecado causou na vida do homem, seja no seu espírito, na sua alma ou no seu corpo. Vejamos aqui somente algumas dessas obras, pois, óbvio, é impossível estudar todas. Então, dentro das obras do Espírito Santo, nós vamos ver aqui agora como o Espírito opera na tricotomia humana. Opa, apareceu uma outra palavra aí, diferente, tricotomia. Fique tranquilo, não precisa anotar isso agora, a gente vai falar mais sobre isso em outros livros, em outros momentos. Só estou antecipando. Tricotomia, quem é aluno de escola dominical sabe disso também. Tricotomia significa que o homem é partido, dividido em três partes, né?
tricótomos, é como se fosse 3 cortes, tricortes. Pensa assim, quando fala tricotomia, tricorte, 3 cortes: espírito, alma e corpo. O ser humano é composto de espírito, alma e corpo. Isso é tricotomia. Então, o homem, eu falei o homem, né? O homem é formado de espírito, alma e corpo. E o Espírito Santo opera no espírito humano, na alma humana e também no corpo humano. O Espírito Santo faz uma obra no nosso espírito, faz uma obra na nossa alma e também realiza uma obra no nosso corpo. Isto aqui, claro, se tratando do processo da restauração, da salvação. Em outras palavras, como acabei de ler, da restauração do estrago que o pecado produziu. Vocês acham que o pecado produziu estrago no espírito humano, sim ou não? Quem acha que o pecado provocou um estrago no espírito humano? Amém ou não amém? Vocês acham que o pecado produziu estrago na alma do homem? O corpo não precisa nem dizer, né? É só olhar para a gente assim, você já vê que isso é o pecado que faz isso, tá? A gente ficar assim meio mal acabado, esse é o pecado. Doença, envelhecimento, isso é pecado. Isso é resultado do pecado. Quando o corpo está mais na cara, a alma e o espírito é mais oculto, mas o corpo está mais na cara. O pecado produziu. O Espírito Santo restaura. A gente vai ver isso daí. E claro, por onde você acha que começa a restauração do Espírito Santo no ser humano? Pelo corpo, pela alma ou pelo espírito? Começa por onde? Pelo espírito. Vou dar um exemplo para vocês jamais esquecerem. O corpo humano, ele é como o tabernáculo. Ele tem um pátio, que é a parte externa, que todo mundo vê. O pátio do tabernáculo poderia ser acessado por qualquer um. É o nosso corpo, a parte física. Existia um outro compartimento que é o lugar santo. Só os sacerdotes podem entrar ali. É um lugar mais restrito. Lá tem 3 elementos dentro do lugar santo: a mesa com os pães da proposição, o candelabro, o candeeiro, o menorá, que era a iluminação, e o altar do incenso. Isto é a alma, é a nossa alma. E o santo dos santos, irmão, o interior, o mais interior do tabernáculo, é o espírito humano. Quando Deus mandou Moisés construir o tabernáculo, ele deu toda a descrição. Você vai fazer o átrio, né, o pátio, vai colocar esses utensílios, o lugar santo, esses utensílios, o santo dos santos, tais utensílios. Quando o tabernáculo foi levantado, quem trabalha aqui com obra, com reforma, sabe que é assim que funciona. E ali também na formação do tabernáculo, tem que começar do interior e vir para o exterior. Você começa lá dentro. Imagina você está fazendo uma casa que tem aqui uma sala, aí depois a cozinha e depois lá o quarto, aí você reforma o meio aqui, depois você vai ficar transitando para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá. Você começa lá no Santo dos Santos, e Moisés falou: primeiro você faz a arca, coloca lá o Santo dos Santos, propiciatório, põe a cortina e vem para fora, acabou, não entra mais lá. Aí agora você faz o lugar santo, coloca o mobiliário ali, cortina e vem para fora. Agora vai trabalhar na parte externa, que é o pátio. O Espírito Santo faz assim, lá no espírito, na alma e no corpo. Então, o corpo é por último, o espírito é primeiro. Primeira coisa que o Espírito Santo precisa fazer, está aí: o Espírito Santo vivifica o espírito do homem. Vivifica. O que é vivificar? Um verbo, né? Vivificar é dar vida, produzir vida. Por que o Espírito Santo precisa vivificar o espírito humano? Porque o espírito do homem está
morto. Eu não já falei isso aqui hoje? Morto. Nós estávamos mortos. Ah, mas eu vejo ele andando para lá, para cá, indo e vindo. Está falando de morte espiritual. Quando eu falo que fulano está morto espiritualmente, estou falando que o espírito dele, o espírito da pessoa, está morto. Pega bem aqui para você não confundir. Eu preciso da sua atenção, porque a gente vai falar de Espírito Santo e o espírito humano. O Espírito Santo e o espírito do homem. O Espírito Santo, ele vai operar no espírito humano. O espírito do homem está morto. Ele está andando para ir para cima e para baixo, indo, vindo, comprando, vendendo, se relacionando com as pessoas e tal. Ok, mas o espírito dele está morto. Foi o que aconteceu com Adão exatamente no dia que ele comeu do fruto da árvore que não deveria comer. Deus disse: no dia que comeres, certamente. Aí alguém diz: mas Adão está vivo. Morreu. Naquele dia, o espírito de Adão morreu. Um espírito vivo corre para Deus. Um espírito morto corre de Deus. O espírito morto está fugindo. O espírito morto, você fala: vai na igreja. Ele fala o quê? No outro dia. Vai na igreja. Eu vou lá depois. Hoje não. O espírito morto foge de Deus. O espírito morto faz igual a Adão. Chegou a hora do culto, Deus vai descer. O Adão, ó, é o espírito morto. Você chega lá domingo na casa do espírito morto, fala para ele: 6 horas eu venho aqui te pegar para ir para a igreja. Você chega lá 6 horas, cadê ele? Ih, rapaz, saiu, teve que resolver um problema lá e não sei aonde, está escondido debaixo da cama. Ele já foi embora. Rapaz, que crente chato, rapaz. Isso é o espírito morto. Você tem que ter paciência, é assim mesmo. Espírito morto, ele corre de Deus. Então o Espírito Santo vai lá, vamos ler aí, ó. Pelo pecado, o homem é separado de Deus, e o seu espírito é morto, completamente destituído de poder para exercer a função de ser um meio de contato com Deus. Opa, isso aqui é importante. Nós nos contactamos com Deus através do nosso espírito. Nós sentimos Deus no espírito. Nós ouvimos Deus, entendemos as coisas de Deus no espírito. O espírito é esse, vamos dizer assim, esse telefone que Deus colocou aqui dentro de nós para falar com a gente. É o que liga, conecta céu e terra, é no espírito. A comunicação no mundo espiritual vai ser através da carne? Não. Da alma? A gente vai ver a alma daqui a pouco, mas já antecipo também não. É o espírito, é no espírito. É ali que Deus opera, é ali que Deus age, é ali que Deus fala. Então o espírito é uma sala de controle. Quando o Espírito Santo vem habitar em nós, ele habita no nosso espírito. E ali é uma sala de controle, de comando de todo o ser, começando, claro, das coisas espirituais. Mas imagina uma sala de controle desativada, fechada, lacrada, empoeirada, suja. É o espírito humano morto. Nessa condição não dá para ter contato com Deus, comunhão com Deus. Por isso que aconteceu o que aconteceu com Adão, desconectou. É como você tirar lá o cabo da internet, lá do servidor, caiu a internet, aí você tenta entrar num site, no outro, não entra, o que houve? Tiraram o cabo lá, ó, acabou a conexão, desligaram o teu espírito, está morto. Quem foi que tirou? Pecado desconectou. Vai pegando isso aí, irmão. Deixei a pérola para agora, para o final, hein? Vim esperando você acordar até agora, quase 9 horas, para começar a te entregar agora as pérolas. Pecado é esse aí, ó. Te tira lá, ó, te desconecta. Então o espírito humano está morto. O Espírito Santo chama o pecador. Começa lá, ó, despertando o seu espírito, dando-lhe a certeza da salvação,
a qual faz com que ele agora clame, Abba Pai. Isso é tudo lá no Espírito, a certeza da salvação. É lá que o Espírito Santo está tentando convencer, né? Trabalhando para convencer do pecado, da justiça, do juízo. É lá, a pessoa vem no culto, não crente, chega aqui, rapaz, eu senti uma coisa assim, mas ainda não é hoje não, é tipo a alma morta lá e o Espírito vindo, aquele chama desfibrilador, aquele negócio, né? Eu senti, foi quase hoje, foi quase que eu ressuscitei hoje, mas eu vou voltar mais vezes, eu gostei do trabalho, eu vou vir mais vezes. É aquele choque, está começando, o espírito dele dá aquele lapso assim e volta, aí ele vem, ele chora, ele vem, aí tem um dia que o espírito mesmo ressuscita o espírito dele, ele dá um pulo, vem para frente com a mão levantada, chorando. Oh, o espírito dele hoje reviveu, aleluia, irmão, é bom, né? Eu sinto a presença de Deus aqui, irmão, é tremendo essa ação do Espírito Santo, faz eu lembrar daquele dia. Você lembra também, ó, aquele gozo, alguma coisa aqui dentro, não sei explicar, seu espírito estava morto, agora está vivo. E aí o que acontece? O espírito do homem agora iluminado pode ver a glória de Deus. Aí a pessoa começa, meu Deus, quanto tempo eu perdi longe da presença de Deus, dos cultos. Olha que coisa gostosa é os cultos, olha que coisa gostosa é a escola dominical, olha que coisa linda é um culto de ensino, é um seminário. Meu Deus, quanto tempo eu perdi lá fora. Às vezes ele até esquece que ele era uma pessoa que ficava na porta de bar, na fila de uma boca de fumo, envolvido aí com coisa errada. Aí ele passa lá e, meu Deus, como é que pode, ó, o cidadão nessa situação? Ele estava lá outro dia, ele estava lá. Aí ele olha agora, ele não entende como é que a pessoa está lá, que quando ele estava morto, ele estava lá, aquilo era normal. Agora que ele está vivo, ele não entende, como é que pode estar lá e não gostar das coisas de Deus? Como é que pode gostar daquilo lá e não gostar da presença do Espírito? Como é que pode? A mente dele é iluminada, agora ele entende o universo espiritual, ele foi inserido numa dimensão da qual ele nem sabia que existia, da qual ele nunca tinha experimentado. Ele era preso, ele era escravo do pecado, ele estava desconectado do céu, da glória de Deus, mas agora ele começa a experimentar a glória. O Espírito Santo está lá no espírito dele controlando, começou o processo da santificação, e aí veio a próxima etapa. O Espírito entrou no espírito humano, o Espírito Santo entrou lá, deu vida, o camarada está vivo agora para Deus, para as coisas espirituais. O Espírito Santo sentou na sala de controle, agora vai começar a guiar a vida dele. Antes ele não tinha, agora ele tem. Agora, olha aqui, irmão, que eu vou lhe dizer uma coisa tremenda. Agora ele vai experimentar algo que ele não experimentava: batalha espiritual. Ah, é? Como assim? Batalha espiritual? A gente vai falar agora sobre a alma. O Espírito Santo opera para a salvação da alma. O que tem na nossa alma? A nossa alma é onde está sediada a nossa personalidade, a nossa pessoa. A nossa pessoa, quem eu sou? Eu estou vestido com essa roupa morena aqui, essa casca aqui, de 1,78 m, 92 kg, lutando para diminuir ainda um pouquinho mais. Estou vestido disso aqui. O Márcio não é isso daqui, o Márcio é a alma. Isso aqui é um invólucro, né? Isso aqui é a embalagem. E o Espírito, onde está lá, é esse ponto de contato com Deus, aonde o Espírito Santo agora está atuando. Eu sou a alma. E o que tenho na alma? Que é a sede então da minha personalidade. O que eu tenho lá na minha alma? Intelecto, sentimento e vontade. Quando eu estou espiritualmente morto, não precisa anotar isso agora não, pode ficar tranquilo, tudo isso aí você vai ter aí, está anotado já no livro, aí, pode ficar tranquilo, preste atenção aqui, depois você vai ler com calma, vai ver isso daí, e a gente vai falar mais. Preste atenção. Quando o meu espírito está morto, a minha alma,
ela é inclinada, ou melhor, ela é dominada pelos instintos carnais, pela carne. Então o que acontece com meus pensamentos? São carnais. Sentimentos carnais. Vontade carnal. Mas por que não é espiritual? O espírito está morto. Então, na batalha para dominar a minha alma, o meu ser, o Márcio, e levar ele a pensar coisas erradas, fazer coisas erradas, desejar coisas erradas, sentir coisas erradas, a carne está dominando, porque o espírito está morto. Quando o Espírito Santo vem e vivifica o meu espírito, agora começa a batalha do espírito contra a carne pelo domínio da alma. Quando o camarada está morto espiritualmente, o espírito dele está morto, ele vai dizer assim: eu não quero beber. Não, você não tem que querer, você vai beber. Hoje eu não quero fumar. Que conversa, eu não quero fumar? Vai fumar sim, senhor, 2 maços hoje. Ele vai lá e fuma. Poxa, eu não queria, mas não tem querer, não querer. Quem manda é o pecado. Hoje eu não vou prostituir. Não vai, que vai sim, senhor, e vai. A carne é que manda. Aí você fala: rapaz, sai dessa vida. Ele vai dizer o que para você? Eu não tenho força. E não tem mesmo não. Só que se ele disser assim: quando eu conseguir me libertar, eu vou para a igreja. Ele vai vir quando? Quando? Nunca. Quando é que ele vai vencer a carne, se o espírito dele está morto? Quando é que ele vai vencer a carne? Nunca. Ele tem que vir para a igreja, para o Espírito Santo aqui vivificar o espírito dele. Aí ele vai começar a batalha espiritual. Aí no outro dia ele dá vontade de cometer o pecado. O Espírito Santo agora está falando: não, você não vai não. Aí a carne vai, o Espírito não vai, não vai. Aí ele venceu num dia. No outro dia ele perdeu. Aí, pastor, eu não sirvo para ser crente. Eu consegui ficar 2, 3 dias, mas no 4. Calma, rapaz, calma. Você já conseguiu 2, 3 dias, você não conseguia nem metade de um dia. A batalha começou, você vai vencer assim mesmo. Aí vai. E o espírito vai ganhando força, vai ganhando corpo. Ele vai alimentando o espírito, vai lendo Bíblia, vai orando e jejuando. Ele fazia isso antes? Alimentava o espírito? Estava morto. Como é que você vai alimentar um morto? Agora o espírito está vivo. Aí o espírito tem vontade da sua espiritual. É aquilo que eu te falei. Primeiro amor. O espírito que estava morto agora está vivo. Ele só quer saber de comer coisa espiritual. Ele quer estar na igreja, quer estar na vigília, quer estar na escola dominical, quer estar no monte, quer estar na vigília, quer não sei mais o que. E fala: pai, essa igreja abre terça, quinta, por que não abre quarta, segunda, de tarde, de noite? Tinha que abrir, mas pastor, me arranja a chave da igreja aí. Eu quero morar dentro dessa igreja aí. Ele está com fome. Quer alimentar o espírito, quer alimentar o espírito, alimentar. E aí, à medida que ele alimenta o espírito, mortifica a carne, quem é que vence a batalha espiritual? Se ele alimenta o espírito e mortifica. É por isso que o termo mortificar a carne. O espírito estava morto, a carne estava viva. Agora o Espírito Santo vivifica a carne e a gente tem que mortificar, o Espírito Santo vivifica o espírito e a gente tem que mortificar a carne. E o crente que não alimenta o espírito e alimenta a carne, o que ele vai arrumar para a vida dele? Não vem na igreja porque ficou vendo o Big Brother. Que benção, hein? Para não falar o... Você acha que não tem isso? Tem ou não tem? Tem, infelizmente. É incoerente, mas tem. Então, agora a gente vai começar a entender isso aqui, ó. Vamos ver agora o Espírito Santo operando para a salvação da alma. Olha aí a página 22. A alma do homem ficou também debaixo da influência do quê? Do pecado. O seu entendimento ficou como? Obscurecido, vendado, está escuro, ele não entende nada. A mente dele não entende. Você fala as coisas para uma pessoa que ele não entende. Para você é uma coisa tão simples, para alguém que é morto espiritualmente, ele não entende. A vontade dele tornou-se má.
Aí ele fala: puxa, pastor, eu queria, mas não consigo e tal. Não tem como vencer, não, irmão. Aí você fala para ele: não, mas você tem que vencer. Ele não vai vencer. Ele não vai, sozinho não vai vencer. Ele tem que vir. Não vou dizer só vir para a igreja, não é o fato de vir para a igreja, é o fato de deixar o Espírito Santo vivificar o espírito dele e começar a fazer a obra a partir do espírito dele. Então ele tem que vir à igreja, ele tem que ir no culto, ele tem que ler, ele tem que fazer, abrir as portas para o Espírito Santo entrar e operar no espírito dele e começar a dar condição dele vencer essa batalha, que ele sozinho não vai. O sentimento dele, angustiado, sem paz. Porém, pela lavagem e renovação do Espírito Santo e vivificação da palavra, a sua alma é salva. O seu entendimento fica agora como? Esclarecido. Agora ele entende as coisas espirituais. A sua vontade agora é o que? Inclinada a fazer a vontade de Deus. E o seu sentimento? Cheio de júbilo e alegria. A gente vai estudar isso ainda aqui em pneumatologia, quando a gente falar de Gálatas 5, as obras da carne e o fruto do Espírito. Aqui está a batalha travada. As obras da carne, a inclinação da carne é morte, leva você para a morte espiritual e consequentemente a morte eterna. E o fruto do Espírito, o que o Espírito gera, o que o Espírito produz, o que ele faz da vida gerar. Aí a gente vai ver daqui a pouco, não, hoje não vai dar tempo, mas a gente vai ver isso aí, dessa batalha, a batalha pelo controle da alma, a batalha pelo controle da alma. Então o homem que é morto espiritualmente, a alma dele está sob a sujeição do pecado, inclinação da carne. Ele é um homem carnal. Existe o homem carnal, o natural e o espiritual. Nós precisamos ser homens, homem no sentido humanidade, espirituais, mas para ser espiritual tem que ser guiado pelo Espírito, tem que alimentar o Espírito, tem que orar, ler Bíblia, jejuar, buscar reunir, louvar a Deus, tudo que for que alimenta o Espírito, que agrada o Espírito Santo, se santificar, fugir do pecado, ter uma vida íntegra, reta, ilibada, enfim, alimentar o Espírito. Tudo que alimenta a carne, é o que eu disse, é aqueles entulhos que vai sendo jogado sobre o Espírito e abafando ele lá dentro. Mas quando você vai tirando os entulhos, vai tirando as impurezas, vai tirando a sujeira, o Espírito vai recebendo ali o controle, o domínio, executando a sua vontade nas nossas vidas. Aí é onde a pessoa mesmo começa a se desconhecer. Meu Deus, eu não tinha vontade dessas coisas, agora tenho. O que eu antes tinha vontade, eu não tenho mais. O que antes eu não tinha, agora eu tenho. Isto aí é uma sinalização de que a pessoa nasceu de novo. Ela tinha vontade de pecar, hoje não tem. Não é que não tenha vontade, a carne dela está querendo, ela ainda está nesse corpo. Mas só que o que dá prazer a ela é fazer a vontade do Espírito. Enquanto você estiver nesse corpo, a sua carne, vez ou outra, irmão, sempre vai querer te levar para o pecado, até você ser arrebatado e definitivamente você sair desse corpo da carne. Agora, claro, quanto mais você alimenta o Espírito e mais mortifica a carne, cada vez ela tem menos poder de influência. Cada vez a voz dela lá é um eco lá bem longe, distante, que você faz, acabou, resolveu. Tem outra que não, é aquela, meu Deus, me ajuda, sangue de Jesus tem poder, me dá graça, Senhor, e tal. Você tem que sair cantando, louvando, e achar um crente para orar por você. Tem hora que você ainda está naquele processo da batalha bem travado, mas quando você está forte espiritualmente e vem a tentação, você está doido, em nome de Jesus, sai daqui, que conversa é essa? Toca o barco. É essa dimensão que o Espírito Santo quer nos inserir. Vamos ver como é que ele opera a restauração do corpo, do homem. Proporciona a salvação do corpo. Pelo pecado, o corpo ficou contaminado, se tornou um instrumento de iniquidade.
Pela operação do Espírito Santo na regeneração, o homem se tornou uma nova criatura e tudo ficou novo. O corpo não serve mais ao pecado, mas serve ao Senhor no Espírito com instrumento de justiça. Eu disse que o corpo, nosso corpo, é esse veículo. Eu disse que é essa embalagem, esse invólucro, é esse veículo. É através do corpo que nós manifestamos no mundo exterior aquilo que está aqui dentro. Eu tenho vontade de comer isso, eu vou comer o meu corpo. Eu tenho vontade de ir em tal lugar, meu corpo vai ter que me levar até lá. Eu quero me relacionar com tal pessoa, meu corpo. Mas tudo é decidido na alma. Mas você vai precisar do corpo como esse veículo de realização. Então o corpo servia ao pecado. Eu quero beber no corpo, fumar no corpo, prostituir no corpo. Agora ir para a igreja, aí agora o corpo está servindo a Deus. Vou orar, você vai pegar o seu corpo e vai botar lá de joelho. Jejuar, você vai pegar o seu corpo e vai abster ele de alimentação. Ir para o monte e ler a Bíblia, você vai pegar o seu corpo e vai disciplinar ele para ficar tanto tempo ali diante da palavra de Deus. Assistir uma pregação, é o seu corpo. Então o corpo pode ser um instrumento do pecado, como um instrumento para a obra de Deus. Você vai pegar o seu corpo e vai evangelizar. Você vai pegar o seu corpo e vai pregar, vai louvar. É através do corpo. Só que quando o seu espírito está morto, o seu corpo só serve para atender à vontade da carne, para o pecado. Seu corpo é um instrumento do pecado. Quando você nasce de novo, agora Deus vai usar o seu corpo para a obra dele, instrumento agora de glorificação do nome do Senhor. Então começa o processo de restauração. Aí aquele corpo desfigurado, que o pecado estava maltratando, noite mal dormida, bebida, droga, prostituição, agora a pessoa está se santificando, até a fisionomia, o brilho do espírito. O outro olha, rapaz, quando eu te via lá no crack, o rosto acabado, esquelético, agora está aí. É a obra que o Espírito faz. Não começa no corpo, mas vai chegar um momento que vai refletir no corpo também. As pessoas vão ver, vão perceber como se veste. Antes andava aí nu, agora o seu corpo com decência, coberto, tudo direitinho, com modéstia, sabe se comportar. A sua boca aí só falava palavras ilícitas, agora a boca é usada para glorificar a Deus, falam umas frases respeitosas, sabe se colocar. Tudo isso quem é que está realizando? O Espírito Santo, dominando a alma, que é os pensamentos, que é o sentimento, que é a vontade, a partir do espírito humano, e isso tudo vai se manifestar através do corpo. Então as pessoas chegam na casa de Deus, eu já falei que chega tudo esquisita mesmo. É homem de cabelo grande, é mulher careca, é mulher de cabelo azul, rosa, é roupa indecente, é não sei o que. Você quer que a pessoa entre por aquela porta crente? A vida dela toda é pecado, 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 atravessou aquela ali, é porta de milagre, entrou aqui crente, aí vem escangalhada mesmo, destruída, arrasada, escrava do pecado mesmo. Aí você vai indo, daí a pouco, opa, já mudou, já botou uma roupa decente, já chega com respeito. Daqui a pouco ninguém falou nada, já chegou, já dobrou o joelho, já orou. E está indo a obra do Espírito Santo fazendo. Daí a pouco, pastor, eu quero batizar. Aí faz o discipulado, e vai mudando daqui, dali e de lá. O Espírito Santo vai realizando essa obra. Claro, a gente vai ajudando, orando, intercedendo, aconselhando, orientando, mas o Espírito Santo é que faz essa obra lá dentro. Eu não consigo, ninguém consegue, nem a própria pessoa consegue se mudar de fora para dentro. Quem fazia isso eram os fariseus. Essa era a crítica de Jesus. Eles se mudavam de fora para dentro. Por fora estavam lindos, mas por dentro não tinha havido mudança. Não tinha havido mudança. Eles vestiram o uniforme da instituição, mas o Espírito Santo não estava operando no interior deles. Aí Jesus os comparou que é sepulcro, caixão, bem bonito, ornamentado, mas abre o caixão, vê o que tem lá. Morte.
Então a obra tem que ser lá no espírito, a alma, depois vai aparecer no corpo. O Espírito Santo tem paciência, às vezes nós precisamos ter também, entender, a obra está acontecendo, Deus está fazendo alguma coisa aí, ó. Já estou vendo sinais, já está dando um fruto, já estou vendo uma mudança, é a obra do Espírito Santo. Então o Espírito Santo opera ainda transmitindo poder para a cura do corpo. Pelo pecado entrou a morte no mundo, e com a morte veio doença, dor, que constitui o que? A doença do início da morte. Muitas doenças são originadas pelo pecado. Vai puxar aí a origem de muitas enfermidades hoje que existem. Elas são resultados do pecado, de situações que o homem fez que é abominação. Coisas contrárias à Bíblia geraram o que? Doença, e a doença gera morte, mortandade, pandemia, epidemia, sei lá mais o que. Tudo isso tem uma origem: pecado. Jesus levou as nossas enfermidades na cruz. O Espírito Santo opera transmitindo esse poder para a cura das enfermidades, bênção que faz parte da salvação completa. Quando o Espírito operou no ministério de Jesus, então muitos doentes foram curados. Aconteceu também nos dias dos apóstolos. Jesus ainda hoje é o mesmo, e o Espírito Santo também, e por isso opera da mesma maneira também. Podemos ainda hoje acreditar que o poder está em plena atividade para a cura divina, para a restauração. Quantas pessoas foram infectadas com uma doença resultada do pecado? Quantas pessoas tinham doença, vamos citar aqui uma, por exemplo, AIDS, que ela tinha aquela enfermidade como resultado do pecado, e foram curadas no momento que entregaram a vida a Jesus, como sinal de que o Espírito Santo entrou. Não estou generalizando, dizendo que com todas, mas a gente sabe, citando um exemplo de uma doença como resultado do pecado, e uma marca de que o Espírito Santo começou uma obra, já curou aquela pessoa, arrancou fora da vida dela. A medicina não explica, ninguém entende, porque é algo espiritual. O Espírito Santo foi e operou esse milagre. Está operando no espírito, na alma e também no corpo. Irmãos, o tempo não vai permitir, por isso eu não vou nem iniciar. Mas semana que vem a gente já vai pegar aqui, já são 9h20, eu vou precisar parar para não entrar no próximo ponto. Mas na semana que vem a gente vai começar aqui, já vai arrancar de terceiro. O carro vai dar uns pulinhos no começo, mas depois vai. A gente já vai entrar assim. Daqui eu vou dar uma relembrada assim com vocês. Ó, irmão, rapidinho, o Espírito Santo no espírito humano, na alma, no corpo. Aí eu já vou pular para esse ponto aqui, que é o que? Nós vamos falar do fruto do Espírito, que é o caráter de Cristo sendo produzido em nós pelo Espírito Santo. Nós vamos ver, eu só vou deixar você passar os róis aqui rapidinho. Já tinha preparado para hoje, mas o tempo não deu. A gente vai pegar cada uma das virtudes do fruto. O fruto é singular, mas temos 9 virtudes, como uma fruta com 9 gomos. A gente vai ver cada um deles aqui, os seus originais, amor, ágape, o que significa no original, como é isso na aplicação prática para a igreja hoje. Alegria, original, hará, está aí o grego, o que significa a aplicação da alegria do Espírito em nós hoje. Paz, eirene, está aí o significado no grego também, a aplicação para nós hoje, e assim sucessivamente. Nós vamos entrar aqui na semana que vem, pegando aí as virtudes do fruto do Espírito, que é a manifestação do caráter de Cristo na vida do crente. Então, a maior evidência, eu digo para vocês, a maior evidência de que o Espírito Santo está realizando uma grande obra na vida da pessoa é o fruto do Espírito. É o fruto. É você olhar para a pessoa e ver amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, domínio próprio, mansidão, fé. Tá? Tem gente que acha que é as manifestações espirituais. Não é. A maior prova da obra do Espírito Santo na vida da pessoa não são as manifestações espirituais.
é o fruto do Espírito. Eu vou explicar por quê. Dons espirituais é o que Deus faz através de nós. O fruto é o que nós permitimos que o Espírito gere para a glória de Deus. Uma coisa é o que vem de lá para cá, outra coisa é o que sai daqui para lá. Sai do interior, é a obra aqui dentro. Profetizar não é sinônimo de salvação. Falar língua estranha não é sinônimo de salvação. Receber dons espirituais não é sinônimo de salvação. Fruto do Espírito Santo, vou deixar para responder isso aqui, provando para vocês os detalhes semana que vem. Então, não perca, em nome de Jesus. Amém? Vamos encerrar por hoje, 9h23. Temos o lanche ainda aí, não vai embora sem participar dele, já deve estar prontinho ali. Hoje temos uma quantidade um pouco menor de irmãos, então nos ajuda aí a participar desse lanche ali atrás, que vai ser uma bênção. Na próxima semana venha, aquele seu irmão, amigo que não veio hoje, puxa a orelha dele para ele vir semana que vem, tem muita bênção para nós. Aos irmãos acompanhando pelo vídeo, Deus abençoe. Semana que vem tem mais. Vamos ficar de pé aqui para orar. Vou encerrar mais uma vez falando aos irmãos que estão aí nos acompanhando no vídeo, não esquecerem de se inscrever no canal da Escola Teológica Shemá, de curtir a aula e o vídeo, de comentar e de compartilhar para abençoar mais pessoas, tá bom? Deus abençoe a todos. Vamos orar. Querido Deus eterno Pai, te louvamos nessa noite pelo privilégio que nos deste, ó Pai, de podermos assentar nessa mesa com esse alimento espiritual tão farto, entendermos verdades tão profundas e extraordinárias, ó Pai, para o nosso fortalecimento, vigor, vitória espiritual nessas batalhas que enfrentamos constantemente contra a nossa carne. Continue abençoando a vida do teu povo, operando através do teu Santo Espírito no interior de cada um, dando graça, dando poder para triunfar e continuar a marcha em direção às mansões celestiais. Leva-nos em paz e segurança aos nossos lares, dê-nos um fim de semana abençoado na tua presença, rogamos a ti em nome de Jesus. Estenda as tuas mãos, que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos que amam e aguardam a volta de Jesus, e todos digam